Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, o programa que estuda o Evangelho através do Espiritismo. E rogamos a Jesus, nosso Mestre, esteja conosco e nos envolvendo em vibrações de paz e de amor. E muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco ao vivo. E a você também que vai nos assistir depois no YouTube. Que todos nós possamos estar aqui prontos para aprender uns com os outros, cada vez mais estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso programa hoje reserva a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte. Na sequência, mais uma passagem do Novo Testamento, no estudo que Kai Bachut nos oferece no livro O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte, nós, então, mergulhamos com Emmanuel nos ensinos de Paulo de Tarso nas suas cartas aos Romanos. E encerramos o programa com a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. Para que você possa, então, nos acompanhar, participar melhor, vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação. Aí está ela. Então, nesta primeira parte, nós vamos estudar hoje o item 18 do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que esse item refere-se ao tema a indulgência. É uma mensagem do espírito do Fetre, que assinou também como bispo de Nevers. Ele não colocou a data, mas provavelmente ali, entre os anos de 1861 e 1863, já que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864. Bem, vamos então passar a palavra a esse espírito, lembrando que essa é a terceira mensagem sobre o tema indulgência. Então, os itens 16, 17 e 18 do capítulo 10 trazem textos dos espíritos a respeito da indulgência. Tema muito importante,
Por isso, Allan Kardec reproduziu essas 3 mensagens. Vamos então passar a palavra ao espírito do Fetre. Ele nos diz: queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Então, esta é a primeira parte da mensagem do Espírito do Fetre sobre a indulgência. E ele começa logo fazendo uma solicitação a todos nós, que sejamos severos para conosco e indulgentes para com os outros, porque isso é praticar a caridade. E ele vai nos fazer uma lembrança que é um pouco doída a muitos de nós que ainda lidamos com o orgulho e a vaidade. Que lembrança é essa? Que todos nós, em maior grau ou menor grau, temos más tendências que precisamos corrigir. Temos defeitos que precisamos melhorar. E temos hábitos que precisamos modificar. Todos nós, isso mesmo, porque estudando o Espiritismo, compreendemos que todos ainda somos espíritos imperfeitos. E, portanto, temos que nos melhorar tanto intelectualmente quanto, principalmente, moralmente. Então, quem somos nós para ficar apontando o dedo às fraquezas, aos defeitos, más tendências e hábitos dos outros? Apontemos primeiro para nós, porque estamos aqui na Terra para nos melhorar. E aí ele faz uma pergunta muito importante. Por que somos tão clarividentes? Por que conseguimos enxergar tão bem os defeitos do próximo e somos cegos para com os nossos defeitos de caráter? Temos que pensar sobre isso e pensar seriamente. E aí ele vai lembrar a lição do nosso Mestre Jesus, que somos capazes de enxergar o cisco no olho do outro, tendo uma trave no nosso olho. Ou seja, nós temos a capacidade de ficar vendo, enxergando e falando dos defeitos dos outros, mas não vemos, não enxergamos e nem comentamos os nossos defeitos, que queremos, na verdade, que os outros compreendam e nos desculpem, nos perdoem. Mas é exatamente isso que temos que fazer também com os outros. E, finalmente, ele nos chama a atenção em relação ao perigo do orgulho, porque é o orgulho que nos faz achar que somos superiores aos outros, que temos mais virtudes e, portanto, mais méritos perante Deus do que os outros. Mas isso não é verdadeiro. Somos todos iguais, porque somos irmãos, todos fomos criados por Deus, os direitos são iguais. E todos nós somos destinados a um dia chegarmos à perfeição, o estágio de espírito puro. E aquele que se mantém através do orgulho vai responder perante a lei divina, lembrando que essa lei está gravada na nossa consciência. Então,
no final do seu texto, quando ele fala que Deus castigará o orgulhoso, ele está apenas querendo dizer que o orgulhoso terá que arcar com as consequências do seu orgulho. E o orgulho não faz bem nem para a própria pessoa orgulhosa e nem para os outros. Por isso, Jesus não deixou incessantemente de nos conclamar para a humildade. E é exatamente o que o Espiritismo nos faz. Então, lembremos, olhemos para nós mesmos, detectamos onde temos que melhorar, que hábitos precisamos corrigir, modificar, que defeitos de caráter nós estamos precisando melhorar, e melhorar também a nossa caridade para com o próximo. Esse é o trabalho que temos que fazer, é o trabalho prioritário, se queremos, de fato, progredir. Mas do Freire continua o seu texto, e esse espírito vai agora nos dizer: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. O Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro, e ao longo de todo o caminho, eles podem ler estas palavras, que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para com o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres. Vamos compreender essas palavras do Espírito do Freire, que estão lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando a indulgência. Bem, ele vem nos lembrar que para sermos de fato caridosos, precisamos ser modestos e humildes. E ampliando a sua primeira fala, que acabamos de ver no slide anterior, ele vem nos dizer que, ao invés de considerarmos normalmente, superficialmente, os defeitos alheios, porque nós normalmente não nos aprofundamos, não queremos saber os porquês, as causas, que, ao invés disso, procuremos destacar o que há de bom na outra pessoa. E ele lembra que todos nós temos o germe divino para desenvolver, ou melhor dizendo, em desenvolvimento. Portanto, todas as pessoas, mesmo que tenham ainda muitos defeitos de caráter, mas toda pessoa tem o chamado lado bom. Ele sempre tem alguma coisa boa. E nós precisamos, antes de mais nada, destacar isso. E nós aprendemos, por exemplo, em gestão de pessoas, que a primeira coisa a fazer com os colaboradores, para sermos bons líderes, é saber elogiar. Você elogia o que é bom. E depois, em particular, você chama a atenção para aquilo que não é tão bom. É assim que se faz, não o contrário. E nunca falamos abertamente de uma pessoa na frente das demais. Se temos alguma coisa a questionar, a criticar, a reclamar, a pedir, temos que fazer isso em particular. Então, vamos destacar sempre as coisas boas,
para que essa coisa boa possa se fortalecer e tomar conta. É isso que nós precisamos fazer. E é o que o verdadeiro espírita se esforça em fazer, como ele está nos lembrando aqui. Feliz o que conhece e emprega proveitosamente os ensinos dos espíritos. Lembrando que foram os espíritos que criaram o espiritismo, que ditaram todos os seus princípios que Allan Kardec organizou, coordenou, estudou as suas consequências, mas ele mesmo nada criou. Ele se baseou em tudo nos ensinos dos espíritos. E quando estudamos bem o espiritismo, nós compreendemos perfeitamente, com toda clareza, esses ensinos espirituais. E colocamos em prática, ou pelo menos estamos nos esforçando para colocar em prática, o lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí, então, temos que colocar a caridade para com o nosso próximo. Cuidado com julgamentos precipitados, críticas que destroem ao invés de construir. Por isso ele lembra que caridade para com todos. Para colocar em ação outro ensino do nosso Mestre Jesus, que somente devemos fazer ao próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse. Não gostaríamos que as outras pessoas nos criticassem veementemente, nos jogassem na lama da vida, e, portanto, não devemos fazer isso aos outros. Portanto, precisamos praticar a indulgência como gostaríamos que os outros fossem indulgentes conosco. Então, está aí a lição do Espírito do Fetre, que se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a indulgência. Mas desse capítulo, nós ainda temos mais lições e que vamos estudar a partir do nosso próximo programa, semana que vem, não esqueça, quinta-feira, às 5 da tarde. Mas agora vamos abrir a segunda parte do nosso programa, onde estamos acompanhando o livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, obra publicada pela Casa Editora O Clarim, que você encontra normalmente tanto nas livrarias físicas quanto online pela internet. Nesta obra, Caibar Schutel, valoroso divulgador do Espiritismo, ele estuda passagens do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho. E hoje ele nos traz o tema A Questão do Jejum. E ele não vai transcrever especificamente um trecho do Evangelho, ele vai tratar desse tema de uma forma geral. Então, colocamos aqui no slide as suas primeiras palavras. O significado geral da palavra jejum é abstinência, a ausência do elemento que entra em nós, ou do elemento que deveria viver conosco. Vamos passar, então, a palavra a Caibar Schutel. Vamos ler uma outra parte do seu texto para que possamos realizar um comentário. Ele, então, prossegue. Há o jejum do alimento, da água, da roupa e até daqueles que conviviam conosco, mas de nós se ausentaram por qualquer motivo, ou deles nos ausentamos. Nos tempos farisaicos, o jejum era um dos preceitos máximos da lei. Os fariseus e escribas usavam muito do jejum. Em geral, os judeus eram jejuadores. Julgavam que a religião consistia em não comer e não beber, ou em não comer e não beber isto ou aquilo. A religião daquela gente consistia em comida e bebida e não na prática da caridade.
no amor a Deus. João Batista, homem de autoridade singular, obedecia o preceito judaico do jejum, mas pregava o batismo do arrependimento das faltas. Queria certamente mostrar aos judeus que, submetendo-se aos preceitos judaicos, não era um herege. Portanto, sua palavra deveria ter autoridade e ser recebida com amor, com boa vontade, e ser executada tal como era ordenada. Os discípulos de João forçosamente haviam de seguir as pegadas do seu mestre. Demais, João Batista e seus discípulos não traziam missão alguma religiosa. Seu único escopo, ou, por outra, a exclusiva tarefa que lhe fora confiada, resumia-se em aparelhar o caminho para Jesus passar, em apresentar o Messias ao público, mostrar a agentes o Cordeiro de Deus. As relações de João com Jesus foram passageiras. Descoberto o Cristo, pela revelação que João havia recebido do alto, este é meu filho amado, ouviu-o, o profeta do deserto seguiu o seu rumo, até ser preso e degolado. Jesus, ao contrário, foi o grande missionário, e sua missão consistia numa embaixada de amor e de verdade. Ele tinha que plantar no mundo uma árvore nova, a árvore da vida, e precisava suplantar toda mentira, toda falsidade, todas as convenções, todos os preceitos humanos que mantinham a aparência de religião, mas que a sua doutrina não fosse sufocada por esses espinhos. E o jejum era um desses mandamentos que o sectarismo judaico fazia prevalecer com aparência religiosa. Bem, essas são as palavras de Cai Barchuteu, falando sobre essa questão do jejum. Ele continua no seu texto, mas nós vamos parar a leitura aqui, porque acreditamos que pegamos o essencial do pensamento de Cai Barchuteu. Na época de Jesus, os fariseus eram os maiores intérpretes da lei mosaica. Eram os religiosos, junto com os escribas, que prevaleciam e, basicamente, comandavam o povo judeu. E os fariseus tinham no jejum um ato religioso. E eles, inclusive, tinham lá as classificações das carnes que podiam ser ingeridas e das carnes que eram consideradas impuras, que não podiam ser ingeridas de jeito nenhum. E o sábado era sempre reservado a um ritual do jejum. Pois bem, chega Jesus. Jesus é judeu. Ele está na Palestina. Ele vai para a cidade de Jerusalém, mas Jesus não fazia o jejum. E questionado, ele nos lembrou que não é o que entra pela nossa boca que nos perde, mas é o que sai dela, porque tudo que sai da nossa boca está no nosso coração, ou seja, as palavras, e estendendo os pensamentos e as nossas ações. E ele chamava os fariseus de hipócritas, porque eles faziam esses jejuns, e às vezes como um verdadeiro espetáculo público, mas em secreto, nas sinagogas, no templo de Jerusalém, nos seus lares, eles se corrompiam. Eles eram mundanos, faziam conchavos políticos. Então Jesus lembra, que adianta fazer o jejum e achar que isso é agradável ao Senhor, ou seja, a Deus, se no dia a dia as falas e as ações desmentem esse ato, entre aspas, religioso.
Não é preciso, para crescer espiritualmente, deixar de comer isto ou aquilo, por ser isto ou aquilo impuro, proibido, e que vai perder a nossa alma. Não. Essas coisas da bebida e da comida, do alimento de uma forma geral, tudo isso é muito material. O problema nosso. E não é isso que fala do nosso caráter, da nossa formação moral, da nossa ética. Você pode cumprir rituais ditos religiosos, como o jejuar, não comer carne, não comer isso, não comer aquilo, passar 24 horas em jejum fazendo orações. Mas que adianta tudo isso se nos outros dias você passa por cima das pessoas, você briga, você fala mal dos outros, critica governos e até mesmo provoca violência física? Se você se compraz nos outros dias com coisas que são condenadas para o dia do jejum. Ora, não deveriam ser condenados apenas para esse dia especial, mas então para todos os dias. Mas isso não muda o comportamento moral. E essa que é a grande questão. Comportamento moral. E aí nós vamos ver que tanto faz como tanto fez se você come isto ou aquilo, ou deixa de comer isto ou aquilo. Tanto faz se você faz um regime de jejum durante 24 horas ou não faz. Porque isso nada tem a ver com a nossa formação do caráter, com aquilo que somos e que, de fato, estamos fazendo, agindo na sociedade humana com nosso próximo, com as outras pessoas. Por isso, então, Jesus foi muito claro, e o Espiritismo corrobora esta colocação de Jesus. Para termos ganhos espirituais junto à lei de progresso, precisamos olhar para nós do ponto de vista moral. Precisamos jejuar do mal e praticarmos o bem. Precisamos corrigir as nossas más tendências de caráter e promover conosco bons hábitos ligados à solidariedade, à fraternidade, ao amor ao próximo. É isso o que importa. E ele vai lembrar aqui João Batista, e João Batista foi um verdadeiro, um grande pregador da Boa Nova, o anunciador do nosso Mestre Jesus, e que por circunstâncias da época, e ele também jejuava, obedecia o preceito farisaico para não ser chamado de herege e poder preparar a vinda de Jesus. Mas Jesus rompeu com essa prática dos fariseus e dos escribas. E, na sequência, virá Paulo de Tarso, que vai conseguir mostrar aos discípulos de Jesus que o jejum é uma questão dos judeus ortodoxos, mas não é uma questão dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Desde que nos mantenhamos em humildade, simplicidade, em caridade e amor ao próximo, não precisamos discutir essa questão do jejum. E perante a nossa ciência, sabemos muito bem que só temos que tomar cuidado com a nossa alimentação, que precisa ser a mais equilibrada possível e apenas aquela necessária para a manutenção do nosso corpo fisiológico, sem exageros. E esse é o entendimento também que o Espiritismo nos dá. Como nos lembra o nosso querido José Raul Teixeira, esse grande médium e palestrante espírita, que adianta você fazer, por exemplo, jejum da carne,
naquele dia em que você vai ter atividade à noite no centro espírita, e principalmente a reunião mediúnica, se você, então, deixou de comer carne, mas não deixou de ter maus pensamentos. Então não adianta nada, não é mesmo? E ele mesmo diz, é melhor você comer o seu bifinho lá na hora do almoço e ficar satisfeito e esquecer essa questão da carne, mas atuar vigorosamente consigo para corrigir os pensamentos, para espiritualizá-los. E aí sim estar bem preparado para a reunião mediúnica, ou seja lá qual for a atividade que será exercida no centro espírita. Por isso, então, essa figura do jejum não aparece na doutrina espírita. Vivamos no mundo conforme o mundo é, mas sem nos deixarmos levar pelo mundo, que ainda é muito materialista e egoísta. Sejamos com Jesus, praticando o bem e o amor. Semana que vem vamos ver mais um tema do Evangelho nas colocações do nosso querido Caibar Schutel. Mas agora estamos na metade do nosso programa e abrindo a terceira parte do mesmo, onde estudamos as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, este grande apóstolo do Evangelho. E nós estamos estudando as cartas com Emmanuel. Emmanuel, esse benfeitor espiritual, que através do Chico Xavier escreveu centenas de livros e foi um grande comentarista do Evangelho e também especificamente das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos estudando com Emmanuel a carta aos Romanos. Vamos então, próximo slide, porque hoje nós vamos ver o comentário de Emmanuel ao versículo 13 do capítulo 8 da carta aos Romanos, quando Paulo de Tarso nos diz: pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Vamos então passar a palavra a Emmanuel, que comenta esse versículo. O comentário de Emmanuel tem por título Segundo a Carne, e ele está publicado no livro Pão Nosso, compondo o capítulo 78 dessa obra psicografada pelo médium Chico Xavier. Vamos então passar a palavra a Emmanuel. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos efetuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso, o homem que vive, respira e age segundo a carne.
Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Eis então o texto de Emmanuel comentando este versículo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Nós vivemos ao mesmo tempo a vida material e a vida espiritual. Vivemos a vida material porque estamos nela encarnados. Mas a nossa essência é espiritual. Somos espíritos imortais criados por Deus. E sabemos que a morte vai nos arrojar de volta ao mundo espiritual. Portanto, a vida material, ela é passageira. Vai do nascimento à morte. Deveríamos nos apegar à verdadeira vida, que é a espiritual. Porque vai chegar uma hora, pela lei de progresso, que não necessitaremos mais da vida material, ou pelo menos não tão material como esta, que ocorre no planeta Terra, este mundo de expiações e provas. Por isso, Emmanuel refere-se aos materialistas, aos mundanos, aos apegos ao poder, que eles são infelizes. São infelizes porque vivem preocupados com tudo, vivem criticando tudo, vivem com medo de tudo, e principalmente de perder as coisas materiais. São pobres criaturas infelizes que estão desperdiçando a oportunidade divina da reencarnação para moralmente se melhorarem e aprenderem o desprendimento das coisas terrenas, materiais. Aliás, tudo que é da matéria se desgasta. Tudo que é da matéria é substituível. O dinheiro, a posição social, o poder político e assim por diante. Tudo aqui na Terra, do ponto de vista material, é passageiro. E nada nos pertence, porque, em verdade, tudo pertence a Deus. E ele, então, indaga no final do seu texto: o que essa pessoa egoísta, orgulhosa, vaidosa, maldosa, apega à matéria, pode esperar do depois da morte? Obviamente que não pode esperar a felicidade, porque ela vai voltar ao mundo espiritual. Portanto, tudo que é do mundo material vai ficar aqui na Terra. O seu poder político, a sua mansão, o seu dinheiro, o seu status social, etc. Todas essas coisas vão ficar aqui na Terra. Ele leva para o mundo espiritual os seus valores, as suas ações, e terá que dar conta delas, perante si mesmo e perante Deus, o Pai e Criador de
todos nós. Por isso que temos quadros de muito sofrimento no mundo espiritual, envolvendo esses espíritos que se iludiram enquanto estavam aqui na Terra e acabaram provocando sofrimento para si e também para os outros. Semeemos, portanto, o bem, o amor, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Sejamos éticos, pensando e agindo no bem coletivo. Tratemos de nos moralizar e espiritualizar, para que, ao morrermos, possamos aí sim encontrarmos a felicidade no mundo espiritual, porque a nossa semeadura aqui na Terra irá nos proporcionar essa colheita. Do contrário, a colheita será a dor, o sofrimento, o arrependimento e, pela frente, todo um processo de reparação que pode ser um processo bastante doloroso. Por isso, então, vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque a carne, de fato, ela morre. Ela retorna com seus elementos ao campo da natureza. Mas o Espírito que somos, esse continua vivo para sempre, tendo que responder por aquilo que fez aqui nesta encarnação terrestre. Muito bem, com isso, então, fizemos o estudo do versículo 13 do capítulo 8 da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, já deixando aqui o convite para que você esteja conosco semana que vem, para estudarmos mais um versículo dessa importante carta de Paulo de Tarso. Agora vamos à nossa dica literária espírita, e hoje estamos trazendo o livro Vinha de Luz, do nosso Emmanuel, que estamos estudando através da mediunidade de Chico Xavier. Vinha de Luz faz parte da coleção em que Emmanuel realiza comentários acerca dos ensinos do Evangelho. E faz parte de uma coleção com vários livros, e é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Então, aí está a dica, o livro Vinha de Luz. E agora vamos abrir a quarta e última parte do programa, onde cedemos a palavra a José Herculano Pires, que convidamos você a ver a sua vida e obra através da internet. Mas depois, na busca no Google, por exemplo, digite lá José Herculano Pires e você vai conhecer a vida e obra deste grande estudioso do Espiritismo, professor, filósofo, jornalista, escritor, palestrante, tradutor para o português das obras de Allan Kardec, radialista, enfim, um homem multitarefa. E na década de 1970, ele manteve na Rádio Mulher, de São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã. No final do programa, ele fazia sempre um comentário sobre uma passagem do Evangelho. A Fundação J. Herculano Pires, que foi criada depois da sua desencarnação em 1979, compilou as falas dele e lançou essas falas no formato texto no livro que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Mas a Fundação também conseguiu resgatar os áudios do programa No Limiar do Amanhã. Nós pudemos, então, editar esses áudios para trazer ao nosso programa, apenas e tão somente, as falas de Herculano Pires a respeito das passagens do Evangelho. E hoje, então, nós temos mais um belíssimo e profundo comentário de José Herculano Pires, que vamos ouvir a partir de agora. Abrimos o Evangelho ao acaso e vamos ler o trecho que saiu.
O enterro de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu-a. Foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus de noite, foi também, levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume entre os judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da paraseve dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram a Jesus. Esta descrição do enterro de Jesus é bastante significativa, pois nos mostra que Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu, integrado, portanto, na sua raça, no seu povo, quer dizer, na raça em que ele se encarnou aqui na terra para o cumprimento da sua missão, e integrado dentro da própria religião judaica. O seu enterro foi feito por José de Arimateia e por Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos era um rabi, era um chefe da igreja judaica, e que José de Arimateia também era considerado como um dos mais ilustres judeus da época, bastante informado da sua religião e praticante dela. A morte de Jesus, portanto, se deu dentro do próprio judaísmo, com todas as regras necessárias da religião. E o seu enterro se realizou de acordo com as prescrições rituais do judaísmo. Mas, apesar disso, Jesus, que saíra do judaísmo, como nós sabemos, lançou uma reforma da velha religião judaica e transformou esta religião de uma religião em que se dava o início da transformação do mundo, quando se lutava pelo monoteísmo contra o politeísmo, mas não se desenvolvia dentro da religião judaica este processo de evolução que teria de se resolver depois com o aparecimento de Jesus. Coube a Jesus a função de desenvolver aquilo que estava ainda apenas em germe no Velho Testamento. E foi por isso que o apóstolo Paulo, como nós sabemos, considerou que depois do aparecimento dos evangelhos, o que nós teríamos de mais importante na terra não era mais a antiga Bíblia judaica, mas sim o Novo Testamento que surgia com a manifestação do Messias, com a sua proclamação dos novos tempos e a sua modificação nos profundos conceitos que determinavam a vida do homem no tempo judaico. Por outro lado, nós sabemos que este enterro de Jesus, assim descrito, tira muito ao Evangelho o seu aspecto mitológico, porque o realismo deste enterro nos mostra que Jesus não foi absolutamente considerado no seu tempo como o mito que fizeram dele depois. Pelo contrário, foi considerado como um homem judeu, um homem que enfrentou o seu trabalho, enfrentou a sua missão e esgotou a sua existência terrena no cumprimento dos seus deveres. O que há de divino em Jesus não é, portanto, o seu corpo, não era este corpo o que devia provocar as transformações do mundo, e sim o seu espírito, o seu ensino, a sua mensagem. Deste túmulo em que o encerraram, nós sabemos pelos próprios evangelhos que ele vai levantar-se, ele vai ressuscitar, mas de acordo com a explicação do próprio apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, notem bem, não é uma explicação espírita, é uma explicação paulina. Jesus ressuscitou no seu corpo espiritual e não no corpo material, porque planta-se o corruptível, como diz o apóstolo Paulo, e nasce o incorruptível. Planta-se o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. Aí estão as palavras de José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, o Evangelho em Espírito
e Verdade, falando dessa questão do corpo espiritual e o corpo material, e que Jesus, nosso mestre, veio sim fazer uma missão para toda a humanidade, mas que esteve sim no povo judeu, era um judeu, e seu enterro não podia ser feito fora dos preceitos judaicos da época, mas que o seu Novo Testamento transcendia o judaísmo, surgindo então o cristianismo. É uma maravilha nós ouvirmos a palavra abalizada, firme, profunda do nosso José Herculano Pires. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, mas calma, não fique triste. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, você pode nos acompanhar em outro dia e horário. Para fazer isso, você vai acessar o YouTube. E no YouTube, na busca, você vai acessar um destes dois canais. O canal da Web Rádio Cristo Consolador, então você vai digitar Web Rádio Cristo Consolador lá na busca, ou você pode digitar o canal Orientação Espírita. Esses dois canais mantêm os vídeos dos nossos programas. E você pode assistir o programa que lhe interessar, dentro dos temas que você vai ler, e você vai ver os temas de cada programa, e você poderá assistir a qualquer dia e a qualquer hora, poderá inclusive enviar a sua mensagem, até mesmo fazer uma pergunta, porque embora o programa já tenha ido ao ar, como ele fica no YouTube, nós recebemos automaticamente as mensagens que são postadas e teremos o maior prazer em comentar e em responder, enfim, interagir com você que nos acompanha. E agradecemos também pelo esforço que você faz de divulgação do nosso programa, de compartilhar esta sua existência. Mas ao vivo, estamos aqui no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. Então, o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar pela internet através da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela sua companhia, que Jesus lhe abençoe, paz na sua vida. E até semana que vem, em mais um encontro com o Evangelho à luz do Espiritismo. Receba o meu abraço. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.